Olá, meu nome é Nana e esse é meu canal no YouTube She-Nerds. Eu decidi fazer esse canal porque eu gosto muito de cultura pop, cultura nerd e eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. Então, eu demorei muito tempo para gravar o primeiro vídeo porque eu não sabia sobre o que eu queria falar. Até que esse semestre eu tô fazendo uma matéria na faculdade que é sobre o Neil Gaiman e eu me senti inspirada a fazer o meu primeiro vídeo sobre o Sandman. Antes de falar sobre o Sandman do Gaiman, vou falar um pouquinho sobre o personagem Sandman na história. O Sandman é um personagem muito antigo, ele vem lá do folclore europeu. Existem várias versões do Sandman, assim, se você jogar Sandman no Wikipedia, vão vir muitas referências, muitas histórias, músicas, contos, é muita coisa. Tem até Sandman que não tem a ver com o Sandman. Enfim. Essa figura do Sandman é uma figura que geralmente é relacionada com dormir e com sonhar. É uma figura muito presente, inclusive, em histórias infantis. Né? A questão do Sandman ser o homem que bota as crianças para dormir jogando areia nos olhos delas, seria a ideia, por isso que as crianças coçam o olhinho quando elas estão com sono, que é como se tivesse alguma coisa no olho delas, que seria a areia que o Sandman jogou. Existe uma história do Hans Christian Andersen chamada The Sandman, que fala exatamente sobre isso. Ele é uma criatura que bota as crianças para dormir, para sonhar, e o sonho delas pode ser bom ou ruim, depende da criança, depende do que a criança fez. É quase tipo de Papai Noel. Se a criança boa ganha sonhos bons, as crianças ruins ganham sonhos ruins. E ele tem um irmão gêmeo que tem o mesmo nome que ele, porém representa a morte, que nada mais é do que sonhar para sempre. A DC mesmo tem várias versões de Sandmans por sua história, inclusive um Sandman na Sociedade da Justiça. O Sandman do Gaiman foi escrito no finalzinho da década de 80. Essa versão que eu tenho, essa edição que eu tenho, é do Absolute Sandman. A minha edição é a edição em inglês. A edição nacional tem essa capa, tá? Só que isso aqui, o meu é oco, porque isso aqui é só a capa que guarda o livro. A edição brasileira é exatamente essa capa. A minha edição é essa capa aqui. Aí ela é um pouquinho pesada. Ela é bem grande, ela contém 3 arcos de história nesse compilado, que é o primeiro volume, é um primeiro volume de 5. Ainda tem mais um livro, que é o Absolute Death, que é o livro de uma das irmãs do protagonista, que é o Sonho. Esse é o primeiro volume, tá? A minha edição em inglês, ela é de capa dura também, e ela é no material que eu acho que é cor, ou se não é cor, é algo parecido. Eu quis comprar em inglês, primeiro porque eu queria ler no original, segundo porque essa edição é muito linda. O Sandman do Gaiman é completamente diferente de todos os outros Sandmans. O Sandman do Gaiman, ele tem como protagonista o Sonho, e o Sonho é um dos perpétuos. O que são os perpétuos? Vocês perguntam. Os perpétuos são entidades, eles não são deuses. Na verdade, eles não explicam muito bem, até pelo menos no começo da história, não é explicado o que eles são. Os perpétuos, eles estão além da vida, eles são seres eternos, porém não imortais. O Sandman, o Sonho, é esse personagem aqui. Vocês podem ver esse cara meio gótico aqui. Ele é a personificação do sonho na história do Gaiman. Entretanto, essa personificação pode morrer. Essa personificação morrendo, outra pessoa vem e se torna o sonho, porque o sonho não pode deixar de existir, assim como a morte não pode deixar de existir, assim como nenhum outro perpétuo pode deixar de existir. Eles vão sempre existir, porém, eles podem mudar de personificação. Mais ou menos como o Doctor Who, com exceção de que o Doctor Who eventualmente vai deixar de existir. Ele não é eterno, ele só vai regenerando. Então, nós temos 7 perpétuos que são irmãos. Eu vou ter que ler porque eu sempre esqueço um. Os perpétuos são o sonho, a morte, o destino, o desejo, o desespero, o delírio e a destruição. Eu sempre esqueço por algum motivo o desespero, porque eu não gosto muito dela. É uma história de família, uma história sobre esses irmãos,
né, focando no sonho e as histórias dele, as histórias que ele vive sendo o senhor do sonhar. O primeiro arco de histórias, que é o Prelúdios e Noturnos, vai ser o que eu vou falar com vocês hoje. Eu decidi fazer os vídeos indo por arcos de história. Por exemplo, esse compilado ele tem 3 arcos, né? Eu pensei a princípio em falar sobre esse primeiro volume do Absolute Sandman, só que eu acho que vai ser muita informação, porque são 2 arcos bem grandes, 2 primeiros arcos, e o último arco são 4 contos. Então eu achei melhor falar sobre as histórias por parte, finalizar uma história e depois começar outra história. E ele começa com um mago chamado Roderick Burgess. Ele quer ter a imortalidade, ele quer ser imortal, e por isso ele resolve fazer um ritual para prender, capturar e prender a morte. Entretanto, alguma coisa no ritual que ele faz dá errado, e ao invés de capturar a morte, ele termina capturando o irmão dela, o sonho. E com medo, né, dele se vingar e tal, ele acaba mantendo o sonho preso. Só que isso meio que causa um caos no mundo, muitas pessoas ficam presas em coma, enfim, a história vai narrando um pouco o que acontece com o mundo quando o sonho está preso. Ele fica preso por volta de 70 anos, até que ele consegue se libertar. Quando ele se liberta, o Roderick já morreu, entretanto o Alex, o filho dele, ainda estava vivo. O Alex é que ficou responsável de cuidar do sonho depois da morte do pai. Ele se vinga do Alex, né, com todo motivo, e resolve voltar para a casa dele, que é um mundo que é o reino do sonhar. Ele mora no sonhar. Quando ele chega lá, ele descobre que o reino dele está em ruínas, porque ele ficou 70 anos longe e ninguém cuidou, não tinha forças, porque ele mesmo está muito fraco, né? Então o reino dele foi se desfazendo. E ele está muito triste por causa disso. E além da questão do reino dele, também tem a questão dos 3 artefatos que ele tinha. São 3 artefatos que concediam poder a ele e que foram roubados quando ele também foi aprisionado. Esses artefatos foram roubados e foram espalhados por aí. Ele descobre que um dos artefatos, que eu vou lembrar o nome, algibeira, gente, é porque eu li em inglês, então pra mim é pouch, então pra não ficar falando inglês, eu tive que pegar o nome do negócio porque eu não sei. A algibeira é uma bolsinha onde se carrega pequenos objetos. No caso, ele carrega um pó, que é o pó dos sonhos, é o pó que faz as pessoas sonharem. A algibeira tá com o Constantine, é a informação que ele recebe, está com o Constantine. O rubi está com a Liga da Justiça, e o elmo dele está no inferno. Então ele começa a jornada dele atrás desses 3 artefatos que foram perdidos. O primeiro contato que ele tem é com Constantine, a primeira mini história desse arco. É muito legal, eu fiquei muito feliz, inclusive, de ver essa história, porque eu gosto muito do personagem do Constantine, eu acho ele um personagem sensacional, ele é muito divertido. E eu gostei muito da interação dele com o Morpheus, que é um dos outros nomes do sonho. Ele tem muitos nomes, isso é uma coisa interessante de mencionar. Ele é conhecido por vários nomes diferentes, então assim, ao longo da história você vai ver ele sendo chamado de tudo que você possa imaginar na vida. Então, Morpheus, que é um nome grego, né, e sonhos são os mais comuns, mas outros nomes podem aparecer ao longo da história. Depois, a segunda jornada dele, ele vai para o inferno procurar o demônio que está com o elmo dele, e por fim ele vai até a Liga para tentar recuperar o rubi. O que eu achei desse primeiro arco? Eu gostei bastante. Pra mim, não engatou nessa parte da história. Depois, quando chegar a parte do Sandman, que eu falar, porra, esse aqui que realmente pra mim, Sandman, eu entendi por que todo mundo falava, eu falo qual foi o momento. Esse não foi o momento. Eu até esse ponto, eu achei uma história boa, uma história muito boa, muito bem escrita. O personagem do Sol é um personagem muito interessante. Esse mundo que eles criam é um mundo bem interessante. A interação dele com os personagens é muito legal. A interação dele com o Constantine, a interação dele com o Marciano. Esse primeiro arco é concluído
com ele encontrando com a irmã dele, que é a Morte. Ele tem uma relação muito boa com a Morte. A Morte dos irmãos, ele e a Morte, dos irmãos dele, né? A Morte é com que ele se dá melhor, né? Tipo, é a parceira dele e tal. Então, tipo, eles têm uma conversa. E é o momento que ele consegue finalmente respirar e que ele tá em paz. Porque depois que ele foi solto, ele ainda teve toda essa jornada, essa quest atrás desses 3 artefatos. E é nesse momento que ele consegue, enfim, estar em paz. Ele senta num banquinho, num parque, fica dando comidinha pros pombos. E ali ele pode voltar a viver a vida dele como ele vivia antes de ter sua liberdade retirada dele. O Neil Gaiman, né, não precisa falar, não tem muito o que falar, né? O Neil Gaiman, ele é um ótimo escritor. O Sandman foi o que levou o Neil Gaiman ao patamar de grande escritor, apesar dele ter outras obras tão boas quanto, talvez, não sei se quanto, mas tão boas também, né? Ele escreve tanto quadrinhos como romances, ele é muito bom, ele é muito criativo. O legal do Sandman é que é muito diferente, é porque o Sandman parece que tudo que ele viu, que ele aprendeu na vida dele, ele jogou nessa história. Todo o conhecimento dele de mitologias gerais de vários lugares do mundo, ele joga aqui. No mesmo salão, em determinado momento da história, a gente tem deuses nórdicos, deuses egípcios, anjos e demônios. Ou seja, a gente tem 3 mitologias. Isso são só essas 3 que eu tô falando. Tem outras mitologias no mesmo salão naquele momento. Em determinados momentos da história, muitas mitologias se convergem, coisas que a gente não está acostumado a ver na história. Geralmente essas histórias existem separadamente. Existem os deuses gregos, os deuses nórdicos, os deuses egípcios, e no Sandman todo mundo convive num mundo só. Não vou dizer em harmonia, porque isso é mentira. Eu recomendo muito o Sandman. Eu acho que pra quem tá começando a ler quadrinhos, ou pra quem já lê quadrinhos há muito tempo, é um must read, é uma coisa que você tem que ler, porque é um clássico, e não é um clássico à toa, é um clássico porque é muito bom. Bom, agora que eu já falei da história, eu queria mostrar um pouquinho o desenho do Sandman. O Neil Gaiman, ele não desenha, ele só escreve. Então, ele teve colaboração de vários artistas na hora de produzir o Sandman. Vou mostrar mais ou menos como é o traço, né? Esse aqui é bem comecinho da história. A história começa no dia 6 de junho de 16. Aqui tem aqui a data, se dá pra vocês enxergarem. Então, esse comecinho da história é quando ele é aprisionado. Vou mostrar aqui a cena que eles pegam ele. Esse aqui é ele, meio de um círculo no chão, né? Dá pra perceber aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Vou chegar mais perto. Dá pra perceber que esse aqui é um círculo de bruxaria, né? Aqui, acho que aqui dá pra enxergar. Aqui tem um pentagrama. Aqui, não sei se vai dar pra vocês verem direito. Isso que ele tá usando é o elmo, que tava com o demônio. O rubi, que ele pega, que em teoria tava com a Liga da Justiça. E a algibeira, que tava com o Constantine. Vou passar direto para a parte que ele chega no reino dele, só para mostrar. Aqui é a parte que ele se liberta. Essa parte também é legal. Eu tenho várias, se vocês repararem, tenho várias etiquetinhas aqui, porque eu fui anotando as coisas importantes, né? Tem até algumas coisas que eu colei aqui de informação, né? Embaixo, para eu poder me manter na história. Então, aqui ele chegando já no sonhar, né? Então, o castelo dele acabou se tornando essa coisa aqui. O castelo dele era um negócio extremamente bonito e grande. Virou essa carinha dele de triste. E a gente tem... que eu falei que ele tem muita questão de mitologia, né? A gente tem aqui
a Hecate, as 3 bruxas, que vão dar as informações pra ele sobre onde ele encontra os artefatos. E aqui o Constantine. Eu não vou ficar mostrando muita coisa pra não dar spoiler, tá, gente? Acho que é o tipo de história que vale a pena ler, né? Sem ninguém ficar mostrando as coisas pra vocês. Esse foi o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como é o primeiro vídeo da minha vida, talvez não tenha ficado essa maravilha, mas eu espero melhorar com o tempo. Eu acho que é assim, a gente vai aprendendo, né? Eu pretendo trazer outras coisas pra vocês. Eu pretendo continuar também falando sobre o Sandman. O próximo vídeo do Sandman vai ser sobre a próxima história, que é a Casa da Boneca, que é uma história muito boa. No próximo vídeo eu falo sobre ela. Bom, é isso aí. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau.